Olá pessoal, bom dia, né? Sejam bem-vindos a mais um 5:32, né? Hoje nós vamos falar sobre motivação, certo? E ao final da minha fala, eu vou deixar para vocês aqui 8 itens que eu quero que vocês se identifiquem, né? Em que pontos, né, vocês se enxergam, né? Que vocês adotam comportamentos relacionados a esses 8 pontos. E eu vou colocar uma enquete no meu Instagram e no YouTube, certo? Para vocês comentarem. Quem vê pelo YouTube, comenta embaixo dos vídeos e me digam quantos desses itens e qual, né, você se enxerga, certo? No Instagram a mesma coisa, tá? Identifiquem, né, quantos itens e quais, que amanhã nós vamos proporcionar ações que vão mudar o estado atual motivacional que você tem hoje, certo? A depender da resposta de vocês. Então, o que é que a gente vai falar hoje? O que é motivação, quais são as características e os aspectos que a compõem, certo? E listar esses 8 comportamentos ou sintomas de baixa motivação. Então, vamos lá. Então, gente, basicamente o que é a motivação? Motivação é um impulso que leva você a adotar ações, né, para atingir os seus objetivos, certo? Então, que aspectos, né, são importantes, né, para a ativação desses impulsos? Então, basicamente, nós temos os aspectos emocionais, que é o impulso propriamente dito, é o que vai fazer com que você haja, que emoção vai ser liberada para que você tome essa atitude, esse comportamento. Existem os aspectos biológicos e os aspectos sociais, certo? Então, esses aspectos internos, que são os biológicos e os emocionais, e os aspectos externos, que é o ambiente, certo? Então, basicamente, são esses 3 itens que compõem a motivação. Perfeito. Então, existe um teórico chamado Abraham Maslow, certo? Que ele criou uma pirâmide de necessidades, muito conhecida como pirâmide de Maslow. Então, como é que se constitui essa pirâmide? Na base dela existem as necessidades mais básicas do ser humano, que são as necessidades fisiológicas e depois as necessidades de segurança, certo? Subindo nessa pirâmide, nós vamos ter as necessidades sociais, que está muito relacionada à cultura onde você está, certo? Então, necessidades de casamento, necessidade de consumo, necessidade, então vai depender muito da cultura, certo? E lá no topo nós temos as necessidades de autoestima e as necessidades espirituais, basicamente. Então, todos, né, a princípio, estamos aqui para atingir essas necessidades fisiológicas e básicas e de segurança. Então, essa é comum para toda a humanidade. E as de cima vão se modificando a partir do local onde você cresceu, onde você nasceu, onde você se desenvolveu, que são necessidades sociais, de autoestima e espiritual, vai depender da sua cultura, certo? Então, essas necessidades mais básicas, né, são as necessidades mais imediatas. Então, se você hoje, atualmente, já tem um emprego ou algo que lhe garanta essa necessidade mais básica, né, de necessidades fisiológicas, que é de comer, dormir, né, ter um teto, de conseguir fazer suas necessidades básicas, inclusive as sexuais, certo? Já isso já tem garantido, né? Você já tem garantido a sua segurança, certo? Já tem uma certa estabilidade, então naturalmente a sua motivação começa a cair, porque as suas necessidades mais básicas e elementares já foram atingidas. Então, você acaba não tendo, né, uma motivação a mais para realizar, né, novas metas e novos objetivos. Ou ainda, se os seus objetivos e os seus desejos não forem claros para você e fortes, a tendência é que você comece a adotar comportamentos
de baixa motivação, certo? E aí o seguinte, nós vamos aqui passar para vocês 8 atitudes ou comportamentos que estão diretamente relacionadas à baixa motivação. E eu quero saber quais desses vocês possuem, quantos e quais, certo? Então me digam aí, se você apresenta indisposição para executar as tarefas do dia a dia, certo? Então se você estabelece, algumas tarefas que você precisa fazer, você fica tentando fazer, ou adia, ou não faz, certo? Ou faz incompleto. Primeiro ponto. O segundo, você adota no seu dia a dia excesso de palavras negativas. Terceiro, você adota comportamentos de distanciamento das pessoas, certo? Não é esse isolamento social que nós estamos impostos, não. Mas dentro da convivência da sua casa, você procura ficar mais isolado em relação aos seus familiares, ou se você tem que continuar trabalhando, você procura se isolar, fazer ações mais sozinhas do que buscar, vamos dizer assim, estar próximo dos colegas, certo? 4. Você acha que você está com um baixo rendimento do que você poderia produzir? 5. Antes de terminar o seu expediente, ou aquela programação de tarefas diária que você estabelece para você, você já está com vontade de abandonar, de querer ir embora ou de não terminar, certo? 6. Se você se enxerga que naquela demanda que você tem no seu trabalho, por exemplo, que você tem uma determinada função, você se preocupa em fazer estritamente aquilo que é a sua função, certo? Esse é o seu foco, certo? 7. Você não consegue constantemente, periodicamente, atingir as metas estabelecidas para você, ou que você mesmo estabeleceu, se você é autônomo ou se você é estudante. Exemplo, se você está num trabalho, você é vendedor, então tem uma quantidade de visitas que você precisa fazer e você periodicamente não consegue cumprir, ou você é estudante, você estabeleceu que vai estudar 3 horas por dia, então periodicamente você não consegue concluir as 3 horas por dia, então eu quero saber se você se enxerga nesse perfil, certo? E por último, se você discorda de tudo e de todos, certo? Se você está no trabalho, tudo que o seu gestor propõe de mudança de realização de tarefa, você discorda, acha que está errado. Ou se você é autônomo, se o governo está errado, se a economia está errada, certo? Está todo mundo lhe perseguindo, indo de encontro a você, certo? Então, é esse perfil de comportamento que eu quero que vocês se identifiquem. Então, são 8 itens e eu gostaria que vocês anotassem quantos vocês se identificam e me dessem um retorno, certo? Um feedback. Então, se você está vendo esse vídeo aí pelo YouTube, então coloque lá um comentário lá no meu YouTube, no meu canal. Primeiro, curta, compartilhe e coloque lá a quantidade de itens, que você se identifica, certo? Se você está vendo pelo Instagram, então coloca lá um comentário para mim dizendo, ó, eu me percebo em 2 itens, no item 4 e no item 8, certo? Porque amanhã nós vamos identificar exatamente qual é o parafuso que está frouxo e nós vamos apertar para ampliar ou acelerar o teu motor para que tu amplie a motivação para realizar tudo aquilo que você deseja e que você sempre sonhou. Ok, gente? Então é esse desafio que eu faço para vocês. Hoje vai ser o dia inteiro. Eu vou coletar essas informações para que amanhã a gente faça, inclusive, uma média, de como está o comportamento de vocês com relação à motivação, para que a gente consiga mostrar para vocês em que ponto vocês estão em dificuldade e como a gente vai fazer para acelerar e atingir todas as metas e todos os objetivos que vocês desejam. Ok, gente? Tenham um bom dia de trabalho, bons estudos e até amanhã em mais um 5 e 32.